Hoje a gente vai continuar aqui no nosso Shmirat HaLashon, os cuidados com a nossa palavra. Eu espero pelo menos uma das coisas que a ideia da aula, como a gente já vem falando nas últimas aulas, é óbvio que a gente não vai conseguir mudar da noite para o dia, mas pelo menos começar a prestar atenção quantas vezes no nosso dia o Yetzer Hará ele tenta derrubar a gente, quantas vezes a gente se pega no meio de uma conversa, falando coisas que não deveria falar, e, Bezrat Hashem, pelo menos que a gente comece a ter um pouquinho mais de sensibilidade, de perceber quando a gente está falando coisas que não deveria falar, e dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai começar a se policiar. Se a gente nem sabe que a gente está errando, se a gente nem percebe, se a gente não tem nem ideia que é uma transgressão, com certeza a gente nunca vai conseguir parar. Então, parte do conserto, Bezrat Hashem, é a gente saber que está fazendo coisas que estão erradas e, com isso, a gente vai consertando, Bezrat Hashem, os nossos erros. Então, só continuando aqui, primeira parte da aula, um pouquinho da teoria, e já vou avisando que hoje tem aqui uma ideia um pouco assustadora que o Hafetz Haim ele traz para a gente aqui na introdução. A gente já viu a introdução do livro Shmirat HaLashon e estamos vendo só a introdução do Sefer Hafetz Haim, que, na verdade, o próprio nome do livro é como o Hafetz Haim acabou sendo conhecido. O nome dele é Yisroel Meir HaKohen, mas ele acabou ficando mais conhecido pelo nome do livro dele, que talvez seja o livro dos muitos. O Hafetz Haim ele escreveu muitos livros na vida, mas com certeza esse é um dos livros mais importantes que ele escreveu e é um presente. Ele mesmo aqui no livro, ele vem falar um pouquinho da importância desse trabalho dele ter reunido num único livro, numa única obra, todas as leis que estão espalhadas pela Torá inteira. A gente teria obrigação do mesmo jeito, mas ele veio facilitar um pouquinho o nosso trabalho, reunindo num único lugar todas as leis, tudo que aparece no Talmud, tudo que aparece no Humash, tudo que aparece no próprio Zohar. A gente vai ver algumas citações aqui que ele vai trazer do Zohar HaKadosh. Não é uma aula de Kabbalah, mas é óbvio que também, em toda a sabedoria da Kabbalah, tem muitos ensinamentos importantes sobre o Shmirat HaLashon. Então ele fala Venire Pashut Sheatam Sheirmir a Torá Al-Kach Bazeavon. Por que a Torá ela é tão rigorosa com essa transgressão do Lashon Hará? A gente já falou bastante nas últimas aulas, toda a destruição espiritual do povo judeu, a própria destruição que a gente teve do nosso Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado. Tudo isso é por causa do Lashon Hará, o ódio gratuito, a calúnia, a difamação, falar mal das pessoas, e a gente sabe o quanto as vidas de pessoas podem estar sendo destruídas. A destruição do nosso Beit HaMikdash, óbvio que é uma desgraça, a presença de Deus ter saído do mundo, mas não menos desgraça é a gente destruir vidas, a gente acabar com as pessoas. Muitas vezes, os nossos sábios eles falam que o Lashon Hará ele é uma transgressão que deixa Deus muito bravo. Por quê? Porque é uma transgressão que você não tem benefício. Então, é simplesmente uma rebeldia. Eu tinha uma dúvida por muitos anos. Espera aí, é óbvio que a gente tem benefício. Quando tem aquela pessoa que a gente não gosta, não dá um prazer a gente falar mal dela, a gente difamar essa pessoa. Óbvio que tem um prazer aqui envolvido. Então, que história é essa que o Lashon Hará ele é uma transgressão que ele não dá nenhum tipo de prazer? E a resposta, imagina que você falou Lashon Hará de um pai de família e agora você escuta que essa pessoa está passando fome, que os filhinhos pequenos não têm o que comer. É óbvio que você vai ficar mal, que você vai ficar arrependido. Então, o benefício é um benefício, na verdade, ilusório que a gente tem do Lashon Hará, nem é de verdade um benefício verdadeiro, e, na grande maioria das vezes, quando a gente vê o resultado, a pessoa fez um Lashon Hará de alguém e escutou que, por causa desse Lashon Hará,
o marido se separou da mulher, ele acabou de destruir um casamento. Não, mas espera aí, por que vocês se separaram? Olha, obrigado, foi aquela informação que você me deu que abriu meus olhos, obrigado. Não, não, mas não era isso que eu queria, Deus nos livre, mas agora já está feito. Então, na grande maioria dos casos, a gente, Baruch Hashem, não somos pessoas ruins, então o Lashon Hará, que a gente tem esse prazer momentâneo de falar, com certeza, se a gente visse qual foi a consequência, a gente ia se arrepender. Então, não é um prazer verdadeiro, então, simplesmente é uma rebeldia contra Deus, a gente está fazendo essa transgressão. Então, por si só, essa transgressão ela já é muito grave, já é considerado uma rebeldia contra o Criador do mundo, mas olha o que o Zohar HaKadosh ele vai falar para a gente. Mishum shemeorer baze arbe et hamekatrega agadol al klal Israel. O Lashon Hará, ele desperta o grande acusador, o Satã. Isso desperta o Satã com acusações contra o povo judeu. Muitas tragédias, muitas coisas ruins acontecem com todo o povo judeu por causa do nosso Lashon Hará. Ve'al deizé oreg kama nashim bekama medinot. A gente talvez nunca parou para pensar, mas olha as consequências indiretas do Lashon Hará. A gente conhece até agora as consequências diretas do Lashon Hará, de estragar vidas, causar uma separação, causar um desemprego, causar sofrimento, quanto bullying. Hoje em dia o mundo resolveu falar sobre bullying e crianças que para o resto da vida vão ser problemáticas e vão guardar essa mágoa, essa tristeza, essa baixa autoestima por causa do mau uso das palavras. Então, a gente conhecia até agora a destruição direta que o Lashon Hará causa. Olha o que o Hafetz Haim está trazendo, que toda vez que a gente fala Lashon Hará, a gente desperta o acusador, a gente desperta o Satã, e diferente, assim os nossos sábios falam, diferente de outras transgressões, que simplesmente quando você faz uma transgressão, você cria um anjo de acusação, esse anjo fica em silêncio lá em cima. O anjo criado pelo Lashon Hará, já que ele foi criado com a nossa língua, com a nossa boca, ele também é criado com boca, e ele fica lá em cima gritando para Deus, olha, o fulano me criou, e isso desperta a Midat Hadin, a justiça estrita. Isso pode causar a morte de pessoas aqui no mundo, em vários países do mundo. Imagina a pessoa, Deus nos livre, quando ela chegar lá em cima, ela vai descobrir quantas pessoas ela matou na Bolívia, no Panamá, nos Estados Unidos, na Europa. Mas, Hashem, eu nunca fui para esses países na minha vida, mas foi o Lashon Hará que você fez, que despertou todas essas acusações contra o povo judeu, e essa foi a consequência. Vezé Lashon Zohar HaKadosh Parashat Pekudei. E agora a gente vai ler a linguagem do Zohar. A verdade é que o Zohar, ele é lido, ele está escrito em aramaico. Isso é também uma das maneiras de manter o Zohar nas mãos só de realmente quem conhece, quem estuda, quem tem transmissão oral. Mas aqui tem um Targum, eu vou ler direto aqui na tradução que fizeram para o Ivrit, da linguagem do Zohar HaKadosh. Yesh ruach echad sheomedet al kol otam balei Lashon Hará. Existe um espírito que ele se conecta, ele gruda em todo aquele que é um Bal Lashon Hará, aquele que a gente já explicou, aquele que não tem freio na boca. Baruch Hashem, todos que estão aqui escutando essa aula, já estão mostrando para Hashem, eu não quero ser um Bal Lashon Hará. Deus me livre, se eu tropeçar, foi um tropeço, mas não é que eu estou efker, que eu já não me importo mais com essa transgressão. Deus me livre, olha, Baruch Hashem, só a gente está assistindo uma aula, a gente está se esforçando, Hashem, eu quero crescer, eu quero mudar, eu não quero mais falar Lashon Hará, mesmo que Deus nos livre, a gente caia ainda, a gente tropece, em tzadik ba'aretz, Hashem yasetov velo yechetá, não tem tzadik que nunca cai, a gente tem que fazer de tudo para não tropeçar, mas pelo menos que a gente saia dessa característica de ser um Bal Lashon Hará, que
que o Lashon Hara, o teu dono, ele te controla, você não tem mais controle nenhum sobre a tua boca. Vekasher mitorerim bnei adam belashon hara. Então, quando as pessoas elas despertam no Lashon Hara, ou adam echad shemitorer belashon hara, ou uma única pessoa, quer dizer, um grupo de pessoas, ou uma única pessoa, ela começa a falar Lashon Hara, as mitorere tota aruach ra'a atmea shelemala, isso desperta um espírito de impureza nos mundos superiores, anikra sirsurra, esse é o nome desse espírito aqui de impureza. Vehi shorá alotai torerut shelalashon hara shepatru ba bnei adam, e ele vai repousar sobre aquelas pessoas que despertaram esse Lashon Hara, que começaram a falar esse Lashon Hara. Então, esse espírito de impureza, ele vai repousar, ele vai se grudar, vai se conectar com essa pessoa. Ve'i olá lemala vegoremet beotai torerut Lashon Hara mavet vehereg baolam. E essa alma de impureza, esse espírito de impureza, ele vai subir nos mundos espirituais e ele vai despertar, através do Lashon Hara, a morte, a espada, quer dizer, a guerra no mundo. Ele vai despertar o assassinato aqui no mundo por causa da força do Lashon Hara. Oi, leotam shemeorerim leotô sadará. Coitado daqueles que estão despertando esse lado ruim. Seria um paralelo. Tem um assassino que ele está dormindo, ele está numa câmara que colocaram esse assassino num modo de hibernação, ele está dormindo para sempre, e vai alguém e acorda, ele aperta o botão e acorda esse assassino começa a matar pessoas na rua. Uau! Imagina o que vai ser dessa pessoa que acordou, que despertou esse assassino. É isso que acontece com o Lashon Hara. Então, Velo yodim sheba'itorerut shelemata tluyai torerut shelemala. A gente não sabe que tudo que a gente desperta aqui embaixo, a gente desperta lá em cima também. Coitados daqueles que lo shomrim al pihem veleshonam. Coitados daqueles que não cuidam da sua boca e da sua língua. Velo rosheshim al zeh, que não se importam com isso. Tudo que eles estão causando de destruição, de novo, existe a destruição direta que o Lashon Hara cria, desunião das pessoas, o ódio, o afastamento, e tem a destruição indireta que essa pessoa vai causar, bem letov, bem lerá. Então, aqui, Deus nos livre, olha como é pesado. Vekulam mekatregim leorer, leoton nachash gadol, e todos esses espíritos ruins, esse ruach negativo, esse espírito de impureza, ele vai despertar a grande cobra, o grande acusador. A cobra lhe representa o Satã. O grande Satã vai ser despertado para trazer acusações contra o povo judeu, como a gente falou na aula passada, que Moshe Rabbeinu ele não entendia Deus, por que o povo judeu sofre tanto? E quando ele começou a ver que tem delação, que tem Lashon Hara, ele falou, agora a Renodadavar, agora a coisa foi entendida, agora eu estou entendendo por que tantos sofrimentos, a gente faz Lashon Hara aqui embaixo, isso desperta lá em cima forças de acusação contra o povo judeu, traz guerra para o mundo, traz assassinato, traz morte aqui para o mundo. Ve'akol bishvil otai torerut shel Lashon Hara keshenimtzet aitorerut shelo lemata. Isso tudo porque o Lashon Hara, a força de Lashon Hara, foi despertada aqui no mundo de baixo. Então, vamos parar para refletir. Palavras muito duras que o Hafetz Haim está trazendo aqui em nome do Zohar HaKadosh. Então, a gente tem que, Bezrat Hashem, sempre parar para pensar nesse tipo de frase, nesse tipo de informação que o Hafetz Haim, ele não está trazendo aqui por acaso,
ele quer que a gente pare para refletir. Quando dá vontade de falar Lashon Hará, pensa no assassino que a gente está libertando. Olha quantas guerras, quantas mortes estão tendo no mundo, assassinatos por causa de uma carteira, por causa de um telefone. Tudo isso é despertado pela força do Lashon Hará. Venuchal lomar shezeu kavanat hagmará de arachim anal. E talvez dá para a gente explicar que essa é a intenção do Talmud, no Tratado de Arachim, que falou Kola mesaper Lashon Hará magdil avonot ad lashamayim. Todo aquele que fala Lashon Hará, ele aumenta as transgressões do mundo. Shenemar shatu bashamayim pihem. Eles colocaram no céu as suas bocas, o leshonam tealer baaretz, enquanto a sua língua caminha aqui no mundo material. Pirush, o que quer dizer essas palavras? Av sheleshono umealer baaretz, mesmo que a língua está caminhando aqui na terra, aval piv shat bashamai, mas a boca dele está lá no céu, causando danos, causando destruição em todos os mundos espirituais. Verenita betana de Belial, e assim também é falado no Tana de Belial, Shalashon Hará sheu mesaper, o olê ad keneged kisea kavod. Olha que vergonha a gente parar. Escutem essa frase, guarda no coração. Todo Lashon Hará que a gente fala, isso sobe, isso fica diante do trono celestial. O miseno haleida et godel hurban shemachivrim balei alashon et klal Israel. E daqui dá para a gente começar a entender, ter um pouco mais de consciência de quanta destruição a gente acaba trazendo para o mundo, todos aqueles que não têm cuidado com as suas palavras. Se o Lashon Hará, ele tem força de ficar diante do Kisei Kavod, do trono de Hashem, quanto Deus deve ficar bravo com a gente, quando a gente causa aqui, na frente do trono dele, tem acusadores falando sobre o Lashon Hará, quanto isso traz de coisas negativas para o mundo. Beod tam aher legodel apgam shebo alidei avonzeh. Tem aqui mais um ponto, mais um motivo. Por que é tão grave o Lashon Hará? Que aledei shadam o pogemet leshono bediburim asurim. Quando a pessoa ela mancha a língua dela, quando ele estraga a língua dela através de falas proibidas, o monea aharkar kol diburim shel kodesh sheu medaber milalot lebala. Ele impede que agora todas as palavras de Kedushá, de santidade que ele falar, ele impede que isso atinja os mundos espirituais. Toda a tefilá dele não sobe, o estudo de Torá dele não sobe, nada que ele falar de Kedushá vai conseguir ir para os mundos espirituais. Vezel Lashon Zohar HaKadosh Parashat Pekudei. De novo, ele vai trazer a linguagem do Zohar HaKadosh na Parashat Pekudei. O Meotar Ruach Ra'ah Tluim Kama Meorerei Dim Acherim. E nesse espírito ruim que é criado através do Lashon Hará, existem vários outros incitadores espirituais, Shehem Memunim Lechos Bediburá ou de Burtinuv Sheotzi Adam Piv, que eles são destinados para segurar, para guardar toda fala ruim, toda vez que a gente vai denegrir alguém, que a gente vai falar mal de alguém, ou de Burtinuf, isso é outra coisa que é muito grave, e as pessoas não sabem falar palavrão. A pessoa vai no jogo de futebol, xinga todo mundo de tudo quanto é nome, e os jovens hoje em dia, a cada 10 palavras, 11 são palavrões, e as pessoas não se importam, acham que é normal, acham que é bonito. Até hoje em dia, mulheres falando na rua palavrão, feio, homem falando palavrão já é feio, uma mulher falando palavrão é ainda mais feio. E a gente está vendo que virou normal pessoas falarem palavras feias, xingamentos no trânsito, qualquer coisa já são palavrões do mais baixo calão possível imaginário. Tudo isso fica guardado. Existem
ruach, espíritos ruins que são destinados a guardar esse tipo de coisa. Só que depois, essa pessoa ela vai lá para o Beit HaKnesset, essa pessoa que fez Lashon Hara, essa pessoa que falou palavrões, ela vai para o Beit HaKnesset no Shabat, ela vai lá rezar na sinagoga, ela abre o livro de Torá dela, ela começa a estudar. Oi lahem, oi lechayeihem, coitada dessas pessoas, coitada da vida delas. Oi lahem baulamazé, oi lahem baulamabá, coitada delas aqui no mundo material e coitada dessas pessoas lá no mundo vindouro. Mipnei shotam ruchot atumá, notlot otam milat me'ah, vekasher motzi adam aharkach, milim kedoshot, makdimot otam ruchot atumá, velokhot leoto dibur tumá. Olha que incrível. Esse espírito ruim que a pessoa traz para ela, através do Lashon Hara, ela vai guardando toda a impureza, toda a sujeira que a pessoa fala com o Lashon Hara, que a pessoa fala com palavrões. Quando a pessoa vai falar uma palavra de Torá, esse espírito ruim se antecipa e ele mancha essas palavras de Torá, essa tefilá. Mas eu não entendo, Hashem, eu peço tanto e parece que minhas tefilot não estão sendo atendidas. Você está com a boca limpa para pedir? Será que nossas tefilot estão subindo no Shamayim? Ou será que esse ruach de tumá, esse espírito de impureza, ele não permite que nossas palavras cheguem no Shamayim? Então, olha que impressionante. Tudo isso vai sendo sujo, tudo que a gente fala de palavras de Kedushá, elas vão sendo impurificadas com essas palavras de tumá, o metamot leotó dibur Kedushá, e essas palavras de impureza impurificam, elas sujam espiritualmente as nossas palavras sagradas. Velozoher lá Adam, e a pessoa não tem mais mérito por essas palavras, porque ele acaba, infelizmente, manchando tudo que ele está falando de Kedushá. Na verdade, sai misturado. Você tira da tua boca uma palavra branca, uma palavra pura, mas imediatamente aquele espírito de impureza suja toda a Kedushá, suja tudo que a gente tinha de santidade. O que veiarol nechelash koach Kedushá, e é como que a gente está enfraquecendo, Deus nos livre, essa força de santidade. Ad kan leshono, até aqui, a linguagem do Zohar HaKadosh. Eu acho que, não sei se é essa aula mais pesada que a gente está vendo aqui, dessas palavras do Hafetz Haim, mas a gente precisa parar para refletir. Eu sei que é duro, eu sei que é pesado a gente parar para refletir o quanto é grave, pelo menos que a gente tenha essa noção. O mundo perdeu a noção. Hafetz Haim, ele vai trazer aqui para frente quando que foi na história da humanidade que se perdeu a seriedade, que as pessoas não se importam, como a gente falou, de falar mentira, de falar palavrão, de fazer Lashon Hara. Em que momento que a gente não se importa mais de fazer essa transgressão? Alon ire be'alil mizor kadosh shekol divrei Torah utfilah shelanu remomdim ba'avir hashamayim veinam olim lemala. Qual a conclusão que a gente chega dessas palavras do Zohar HaKadosh? Que as nossas palavras de Torá, a nossa tefilá, elas estão presas aqui no mundo, elas estão aqui no ar, flutuando, mas elas não conseguem subir para o Shamayim. O me'ain tavo ezrateinu lebiata Mashiach kayotze bazé. Como que a gente vai trazer o Mashiach para o mundo se as nossas palavras não podem subir no Shamayim? Então, de certa maneira, a gente pode até falar que o Lashon Hara não deixa o Mashiach chegar, porque a nossa tefilá, que é o que pode despertar a misericórdia de Hashem, que pode trazer o Mashiach para o mundo, não conseguem chegar no Shamayim por causa do Lashon Hara. Vekasher namik bazé, se a gente for se aprofundar nisso, a inyan nimtzaod yoter, a gente vai encontrar ainda mais shemilvad sheu avon plili beatzmo vekanal, que além de ser grave por si só, que
Quer dizer, a gravidade do Lashon Hara por si só, Od hu magdila kilkul bekola olamot, ele ainda vai aumentar os estragos em todos os mundos espirituais. O Mashir, o Memae Torah, ele escurece os mundos espirituais, ele diminui a luz espiritual em todos os mundos. Alidei sheregilut hule kama vekama nashim shekoflim metalavazé kama meot ve'alafim peamim bemei hayechem, pelo hábito que a gente criou de não controlar nossa fala, e a gente multiplica, a gente repete essa transgressão da Torá centenas, milhares de vezes durante a nossa vida. Já explicamos, cada palavra de Lashon Hara é um lav bifnei atzmo, é uma transgressão por si só, que afilo avon katan, porque mesmo uma transgressão pequena, que sheyarpil arbe peamim, quando você repete ela muitas vezes, unase lebasov que avota agalá, ele se transforma como uma corda grossa que ela consegue puxar uma carroça. Quer dizer, se você pega um fio fininho, ele não tem força nenhuma, mas você coloca mais um fio, como que a gente faz uma corda com vários fiozinhos fininhos que você vai juntando e ele vai se tornar uma corda grossa? Moshe Tzavach Yeshayahu, como gritou o profeta Yeshayahu, Oi Mishchei Avon, Moshchei Avon, Bechavlei Ashav, coitados daqueles que arrastam as transgressões com cordas grossas, com cordas da vanidade. O Reavota Agalá Hataá vai ser como cordas grossas da carruada, da carroça, as suas transgressões, palavras de vanidade, e uma vez e mais uma vez. Não que cada vez é uma transgressão pequena. O Lashon Hara por si só, cada transgressão já é por si só muito grave, mas imagina, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma repetição, até que a gente está transformando isso numa corda que é capaz de segurar uma carroça. Ve'amashal michutei ameshe, e o exemplo disso são os fios de seda, que she'erpaleinu kama meot peamim, se centenas de vezes a gente vai dobrar, a gente vai acrescentar fios, kol sheken bechetazé, se não dá para arrebentar fios de seda, que um fiozinho de seda, ele é quase imperceptível, ele é quase invisível. Imagina essa transgressão do Lashon Hara, Sheu Hamur Mitzad Atzmo Ad Meod, que sozinho ele já é muito grave. Uregilim Lavor Alav Harbe Ve'arbe Anashim Bekama Alafim Peamim Bimei Hayechem. Milhares de pessoas repetindo milhares de vezes essa transgressão do Lashon Hara. Agora está ficando mais claro por que a gente não consegue trazer o Mashiach para o mundo. Ve'en mekablim alatzman klal leishamer mimeno, pessoas que não fazem kabaló, que não decidem para si mesmo, que eles querem melhorar, eles querem parar de falar Lashon Hara, shebevadai akilku lemala u le'en shiur, o estrago que a gente está causando nos mundos espirituais não tem medida, não tem como a gente imaginar quanto estrago a gente está causando através dessa transgressão nos mundos espirituais. Bezrat Hashem, todo mundo que está aqui escutando essa aula, eu tenho certeza, já são pessoas que querem mudar. É difícil, não podemos desistir. Irav, mas eu escuto essas aulas e eu quero melhorar e eu não consigo. Pelo menos que doa na gente, depois de ter feito um Lashon Hara, o que eu fiz? Por que eu fui falar isso? Só essa dor, só esse irurei tchuvá, pensamentos de arrependimento, a gente não tem ideia do valor disso. Se a gente não desistir e tentar mais uma vez e mais uma vez, a gente vai conseguir. Escutei uma história muito bonita sobre o Rav Chaim Kanievsky, Zecher Tzadik Libracha, que ele decidiu, num certo momento da vida, que todo ano
ele queria terminar um monte de livros, ele deixava para perto de Pêssar, para terminar, fazer Sium, terminar várias obras da Torá. Então, por exemplo, ele terminava todo o Talmud Bavli, todo o Talmud Yerushalmi, e a Mishnah Brurá, e várias obras. Ele tinha um estudo diário, ele dividia quanto ele tem que estudar nos 12 meses do ano, quanto ele tem que estudar a cada dia, para ele conseguir, em um ano, terminar tudo. Quando ele tomou essa decisão, ele começou a fazer isso todos os dias e não conseguiu. No final do ano, ele não conseguiu terminar. Mas ele não desistiu, ele foi para a segunda tentativa no ano seguinte e todo dia ele tentava estudar aquela quantidade que ele tinha decidido para a vida dele e, de novo, ele não conseguiu no segundo ano e ele tentou no terceiro ano de novo. No terceiro ano ele conseguiu e no quarto ele conseguiu e assim, até o final da vida dele, ele conseguia todos os anos alcançar o objetivo dele. Por que ele conseguiu? Porque ele não desistiu. Quando ele entendeu que é isso que ele tem que fazer na vida dele, ele correu atrás. Assim também tem que ser um grande exemplo, um grande modelo. A gente quer parar de falar Lashon Hará, vamos conseguir, Bezrat Hashem, aos pouquinhos, a gente vai se esforçar. Se a gente tropeçar, a gente não vai desistir por causa disso. Vamos tentar mais uma vez e mais uma vez, até Bezrat Hashem a gente conseguir. Vamos agora para a parte mais prática. A gente parou na última aula falando sobre uma grande mitzvah, que é a gente julgar as pessoas de forma favorável, a gente dá o benefício da dúvida, dá uma margem de confiança para a pessoa que a gente viu essa pessoa fazer uma transgressão. Calma, não seja precipitado de julgar essa pessoa. Se é uma pessoa, a gente vai dividir em 3 categorias. Se é uma pessoa temente a Deus, que o tempo inteiro está se esforçando só para fazer o que é bom e se afastar das transgressões. Tem uma segunda categoria, pessoas que são pessoas comuns, uma pessoa benoni, aquele que é comprometido com mitzvot, mas que dá aquelas suas tropeçadas no dia a dia. E a gente vai ver que também tem alahot para os rechaim, para as pessoas ruins. Se é uma pessoa temente a Deus, se é uma pessoa piedosa, aqueles grandes rabanim, grandes tzadikim, essa pessoa, sempre a gente deve dar para ela o benefício da dúvida, mesmo quando, olha, tudo indica que essa pessoa fez a transgressão, a gente não deve acreditar nisso, a gente deve dar o benefício da dúvida. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, e inclusive vale a pena a gente trabalhar, eu já comentei isso numa das aulas. A minha filha participa de um grupo de meninas do mundo inteiro. Elas têm um projeto que, uma vez por semana, elas se reúnem através do telefone. Elas têm uma central de telefone que elas ligam e elas se comunicam, meninas do mundo inteiro, e elas fazem um trabalho de julgar situações de forma positiva. Olha que ideia maravilhosa, meninas do mundo inteiro envolvidas nesse projeto. Elas pegam uma situação, é jogado uma situação onde você precisa tentar fazer uma lista, não só uma, várias formas de enxergar essa mesma situação com uma ótica positiva. Por que é tão importante isso? A gente vai trabalhando o músculo de julgar para o bem, o músculo de julgar para o mal, a gente já nasce com ele forte, a gente não precisa trabalhar mais ele, a gente precisa trabalhar o músculo de julgar para o bem. Olha alguns exemplos interessantes. Um homem que é muito bom, que só faz coisas boas, você empresta dinheiro para ele e na hora dele devolver o dinheiro, ele fala que não tem, ele não tem dinheiro, mas 2 minutos depois, você percebe que vem um pobre na rua, ele abre a carteira para pegar o dinheiro para o pobre e você vê que a carteira está cheia de dinheiro. Espera aí, o cara me falou faz 5 minutos que ele não tem dinheiro para devolver meu empréstimo, mas eu vejo que a carteira dele está cheia de dinheiro. A gente é obrigado a julgar essa pessoa de forma favorável. Como que eu julgo essa situação de forma favorável?
Ele dá aqui um exemplo, esse dinheiro que está na carteira dele não é dele, é emprestado de outra pessoa, ou ele já deixou separado esse dinheiro para alguma mitzvah, para emprestar para uma outra pessoa, para fazer alguma coisa boa, tem um pobre que está precisando urgente desse dinheiro, e por isso que ele está guardando. Se a pessoa falar para os outros, e olha só, emprestei dinheiro para aquele cara, eu vi que ele tem dinheiro na carteira e ele não me pagou, a pessoa está transgredindo a transgressão de Lashon Hara. Aqui estão só me perguntando qual que é a tradução de Shmirat HaLashon, é guardar a nossa língua, é o cuidado com as nossas palavras, para que Deus nos livre, a gente não use as nossas palavras de maneira negativa. Um outro exemplo aqui, um rabino fulano, ele prestou uma homenagem pública na sinagoga para uma pessoa que, na sua opinião, ele não merecia. Olha que incrível. Então, pode ser que o rabino fulano ele achou que a pessoa merecia essa homenagem aqui por alguma virtude que você não conhece dela. Então, o que a pessoa poderia pensar? Tá vendo? Ó, esse rabino aí, sabe por que ele está homenageando? Ele deve estar ganhando aí um dinheirinho por trás, esse aí deve ser um bom doador aí da sinagoga, por isso que ele está aí fazendo. Olha que incrível, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que a gente tem que julgar para o bem, que com certeza se ele está fazendo essa homenagem é porque é merecida e não é por nenhuma coisa egoísta, nenhuma motivação negativa que esse rabino tem, mitzvah da gente julgar de forma positiva. Se você virar para alguém e falar, olha, aquele rabino fulano, ele adora bajular as pessoas ricas, isso é Lashon Hara. Não, mas eu vi ele homenageando uma pessoa que não merece, você não sabe os motivos que levaram o rabino a fazer essa homenagem, pode ser que você não tenha ideia, mas esse homem que você acha que não tem méritos, ele está mantendo um orfanato, ele ajuda viúvas, ele ajuda pobres, você nem sabe, e você está julgando o rabino de maneira precipitada. Se é uma pessoa Benoni, se é uma pessoa intermediária, às vezes ele acerta, às vezes ele acaba tropeçando. Se a gente tem na situação um equilíbrio entre parece que ele é culpado e parece que ele é inocente, a gente tem obrigação de julgar ele de forma positiva. Se as chances dele estar errado são maiores do que a chance que dele estar certo, pela lei, a gente poderia realmente achar que ele está fazendo uma coisa errada, mas, mesmo assim, os nossos sábios falam que aqui é mitzvah a gente se comportar lifnim mishurat adin, mais do que é exigido da gente, e mesmo nessa situação, tentar julgar a pessoa de maneira favorável. Tem uma regra, o Tratado de Shabat fala para a gente, todo aquele que dá para os outros o benefício da dúvida, uma margem de confiança, recebe o mesmo tratamento no Shammai. Também Deus vai procurar maneiras de justificar. A pessoa foi lá e fez uma haverá. Se ele julga todo mundo para o bem, olha, sabe por que essa pessoa ela falou feia comigo? Ela deve ter brigado com alguém, ela deve ter discutido, ela deve ter acontecido alguma coisa, ela deve ter batido o carro hoje. Uau, olha quantas coisas positivas você procurou para justificar esse mau ato da pessoa. Hashem vai fazer a mesma coisa com você no teu julgamento. Hashem também vai procurar, olha, sabe por que ele fez a transgressão? Estava difícil para ele estava com essa dificuldade, isso levou ele, eu vou amenizar aqui na cobrança dele. Olha que impressionante como vale a pena a gente sempre tentar julgar e Deus me dá, keneged me dá, medida por medida, mesmo que pela lei estrita, você poderia julgar essa pessoa de forma negativa, quando tem mais chance dele ter errado do que ele não ter errado, é uma grande mitzvah, é muito louvável a gente mesmo assim tentar julgar essa pessoa
de maneira positiva. Olha que incrível, o Tratado Maseret Shabbat, o Talmud, traz para a gente um incidente. Prestem muita atenção nessa história. Vamos tentar se colocar no lugar da pessoa aqui dessa história e vamos tentar pensar com sinceridade se a gente teria passado nesse teste ou não. Um homem da Galileia, ele assina um contrato para trabalhar como empregado para um homem lá no sul de Eretz Israel, um contrato de 3 anos de trabalho. Erev Yom Kippur, na véspera de Yom Kippur, ele fala, olha, está na hora de eu voltar para casa, eu quero passar Yom Kippur, eu quero passar Sukkot com a família, por favor, me dá meu salário desses 3 anos de trabalho para que eu possa voltar para casa e possa alimentar minha esposa, possa alimentar meus filhos. O patrão, o homem que contratou, vira para ele e fala, olha, você me desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Então, o trabalhador falou, tudo bem, você não tem dinheiro, me pague em frutas, não tem problema, eu levo as frutas lá para minha casa e eu vendo lá na feira. Falou, olha, desculpa, eu não tenho frutas. Espera aí, está cheio de frutas no campo, dá para ver? O homem milionário morando numa casa bonita, fala que não tem dinheiro, fala que não tem frutas. Tá bom, tudo bem. Então me dá um pedaço de terra, eu estou vendo que você tem terras. O homem vira para ele e fala, desculpa, eu não tenho nenhuma terra. Tá bom, não tem terra? Me dá um animal. Me dá, você está cheio de animais, bois, cavalos, me dá animais. Desculpa, eu não tenho. Então, tá bom, então me dá travesseiros, me dá cobertores, me dá objetos da tua casa que eu vou vender para cobrar meu salário. Ele fala, não tenho. Está tudo lá, a casa está até agora. Dava para tentar pensar, olha, não sei, talvez dinheiro ele não tem, mas as terras estão aqui, a casa está lá, travesseiros, cobertores, as frutas no campo inteiro. E o homem vira para ele e fala, não tenho. Tá bom, esse homem, ele pega as suas coisas e ele volta para casa, pouco desapontado, triste. Depois de 3 anos de trabalho, ele está voltando de mãos vazias, ele não tem dinheiro nem para comprar as comidas, para passar a festa de Sukkot. Passa a festa de Sukkot e aquele empregador, ele aparece na casa do empregado, ele está lá com o salário dele dos 3 anos e ele leva mais 3 burros carregados de comida, de bebidas, de coisas gostosas. Eles sentam para comer, ele paga todo o salário, eles contam o dinheirinho, os 3 anos de trabalho, está tudo lá, e todos os presentes que o empregador leva. Esse empregador vira para o homem e fala assim, olha, desculpa te perguntar, mas quando eu te falei que eu não tinha dinheiro, você me pediu para te pagar o salário, e eu te respondo, você vem na minha casa com tudo do bom e do melhor, e eu te falo que eu não tinha dinheiro, o que você pensou? Ele falou, eu achei que você tivesse gastado dinheiro em alguma oportunidade, você investiu esse dinheiro em alguma oportunidade boa. Então, tá bom, quando eu te falei, com todos os animais do meu campo, quando eu te falei que eu não tinha animais para te dar, o que você pensou? Pensei que talvez você emprestou os animais para uma outra pessoa e durante todo o tempo que um objeto está emprestado, é considerado como se é do outro, não é mais seu, até terminar o prazo do empréstimo. E quando eu te falei que não tenho terra, você está vendo as minhas terras a perder de vista? Quando eu te disse que eu não tinha terras, o que você pensou? Eu pensei que talvez você alugou as terras para alguém, e todo o tempo que a terra está alugada, pertence à pessoa que alugou e não é mais sua. Tá bom? E quando eu te disse que eu não tenho frutas, você está vendo o meu campo cheio de frutas, as árvores carregadas, toda a fruta lá, pilhas e pilhas de frutas no chão. O que você pensou? Olha, eu pensei que ainda era tevel, você ainda não separou trumá e macer, você não tirou o dízimo das frutas e as frutas ainda estavam proibidas, por isso que você não podia dar para mim. Então, tá bom, e quando eu te disse que eu não tenho cobertores e travesseiros, você está vendo minha casa com todos os luxos, o que você pensou? Olha, eu pensei que talvez você fez Ekdesh, você dedicou os teus bens para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado.
o homem, quando ele escutou isso, ele não acreditou. Ele falou, eu te juro que tudo isso que você falou é verdade. Todos esses detalhes, as minhas terras estavam alugadas, os meus animais estavam emprestados, a minha fruta eu não tinha separado do Trumot Masrot, os meus bens eu tinha doado para o Beit HaMikdash. Uau, cola cavoda, eu te juro que tudo isso foi exatamente como você falou, da mesma maneira que você me julgou favoravelmente, que Deus ele te julgue favoravelmente. Assim é a história trazida no Talmud. O grande ponto, olha que incrível, quem é esse homem? Quem é essa pessoa incrível? Estamos falando aqui do Rabi Akiva. Antes do Rabi Akiva virar Rabi Akiva, enquanto ele era ainda um ignorante, enquanto ele não tinha Torá, esse era o Rabi Akiva. Agora já dá para entender como um homem desse se transformou no maior sábio da geração e o responsável por toda a Torá que a gente tem hoje na vida é desse homem aqui. Olha que brachá incrível, da mesma maneira que você tem essas midot, esses traços de caráter maravilhosos, que assim Deus ele possa também te julgar sempre de maneira favorável. Vamos para o capítulo 4. Vamos falar, olha só, de erros que a pessoa cometeu no passado e erros que a pessoa ela comete no presente. Vamos falar um pouquinho sobre os Balei Tshuvá, pessoas que no passado faziam coisas erradas, faziam averó, mas que fizeram tshuvá, se arrependeram e se conectaram com Hashem. Então, é proibido menosprezar uma pessoa, é proibido diminuir uma pessoa, contando para os outros erros que ela fez ou que a família fez no passado, e, em especial, pessoas que hoje em dia são tzadikim. Tem pessoas que no passado eram muito afastados, comiam coisa não kasher, não respeitavam o Shabbat, faziam as averot mais graves da Torá, e hoje em dia são tzadikim, às vezes viraram rabanim, viraram pessoas muito grandes. Uau! Imagina agora você vai denegrir essa pessoa, falando, olha, você está vendo esse rabino aqui, está vendo? Essa pessoa ele hoje quer mostrar que ele é tzadik, você não sabe. Esse cara comia porco, eu conheço ele, fui com ele lá no restaurante, a gente comeu muito camarão junto. Uau, a gente era junto lá nos bailes de carnaval. Deus me livre, isso é gravíssimo. Então, a gente vai falar sobre, principalmente, de mitzvot ben adam lamakom. Então, se você vê alguém, quando você sabe que uma pessoa fez coisas ben adam lechaveró, aqui a gente vai falar lá para frente, muitas vezes pode ter implicação para outras pessoas. Erros de uma pessoa com o próximo, isso você pode precisar contar para alguém. Por quê? Porque pode impedir de um dano, pode impedir de problemas, mas o que a gente vai falar agora são de transgressões ben adam lamakom, pessoas que você está vendo ela fazer transgressões dela com o Criador do mundo. Então, primeiro ponto é proibido contar que uma pessoa ele é Baal Tshuvá. Se a pessoa não quer que os outros saibam, tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo, se souberem que ele é Baal Tshuvá, isso vai estragar o shidurim dos filhos, vai ser mais difícil encontrar uma noiva para os filhos, um noivo. Então, Deus nos livre, mesmo que você não tenha intenção de denegrir a pessoa. Se a pessoa não revelou que ele quer contar, tem gente que tem orgulho de contar, eu tenho orgulho de contar que Baruch Hashem, eu era muito afastado da Torá, eu fiz tshuvá, eu fui estudar, eu fui aprender, eu comecei do zero, comecei do menos 49 e Baruch Hashem, passo a passo. Tem gente que tem orgulho, eu tenho orgulho de falar, mas tem pessoas que têm vergonha. Então, é proibido falar, você sabe aquele fulano, aquele rabino? Hoje em dia ele é rabino, mas ele é Baal Tshuvá. Você não sabe que caminhos que ele andava na vida dele, isso é proibido, isso é gravíssimo. Mesmo que você não tenha nenhuma má intenção, você quer falar até para mostrar, olha, cola cavod, tá vendo esse cara aqui?
você não sabe o que ele era no passado, isso é proibidíssimo, porque você pode fazer com que pessoas percam o respeito. O cara é rabino lá de uma grande comunidade e as pessoas já não respeitam mais ele tanto, porque escutaram de transgressões que ele fez no passado, só que são coisas que ele já consertou, ele já fez chuvá, Hashem já perdoou ele. Quem é você para apontar o dedo para alguém que Deus ele já perdoou? Então, é proibido você falar para a pessoa que na frente da pessoa, então você pode constranger ela, você pode envergonhar ela, você pode causar angústia para ela ou até mesmo danos. Infelizmente, existe preconceito, tem muita gente que é preconceituosa. Ah, não, se é família de Balei Tchuvá, não devem ser muito sérios, então não quero que meu filho saia com alguém que é de uma família de Balei Tchuvá. Infelizmente, tem isso, então a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa não quer, eu conheço pessoas que não querem que ninguém saiba, nem a família, nem os filhos, nem outras pessoas saibam que ele é Baal Tchuvá e que ele fez certas transgressões na vida. É proibido, é grave, principalmente se é uma pessoa que hoje em dia é uma pessoa reta, uma pessoa boa, é proibido contar que essa pessoa é Baal Tchuvá. Então, olha que incrível, a gente faz isso sem más intenções, eu não queria denegrir ninguém, vamos começar a tomar cuidado, lembrar que uma pessoa fazia transgressões na vida dela, isso é Lashon Hara. Também aqui, mesmo, a gente está falando aqui de mitzvot lotase, pessoas que fazem transgressões na Torá, mas também revelar para alguém que uma pessoa não cumpre mitzvot positivas da Torá, não é que ele está fazendo averot, não é que ele está transgredindo proibições da Torá, ele simplesmente está deixando de cumprir mitzvot positivas. Olha, ele não coloca tefilim de manhã, ele não veste o tzitzit dele, ele não faz arbat aminim na festa de Sukkot, ele não cumpre mitzvot positivas. Então, não importa se é mitzvah da Torá, não importa se é mitzvah de Rabanan, mitzvah dos nossos sábios, não importa se ele deixou de fazer completamente a mitzvah ou só um detalhe dessa mitzvah, não importa se você escutou isso de alguém ou se você presenciou isso com seus próprios olhos, é proibido a gente falar de uma pessoa que ele não cumpre Torá e mitzvot, mesmo as mitzvot positivas. Então, se você vê alguém que essa pessoa ela não está falando de uma maneira muito respeitosa com os pais, ela não está cumprindo a mitzvah da Torá de kabed et avicha ve'et imecha, de honrar o pai e a mãe, ela chorará, contar isso para os outros. Olha, essa pessoa, ela é uma boa pessoa, mas é uma pena que ela não trata bem os pais dela como ela deveria. Lashon Hara. Não, mas eu não falei de uma transgressão, ela só não está ainda fazendo Lashon Hara, uma parte. Não, eu não falei que ela não respeita nada. Ela não respeita como ela deveria, Lashon Hara. Não importa se é totalmente, se é uma parte, se é mitzvah da Torá, se é mitzvah de Rabanan, rabínica, não pode de jeito nenhum. Falar, por exemplo, de alguém rico que não dá tzedakah como ele poderia. Olha, não, ele ajuda. Um cara rico desse jeito podia ajudar muito mais. Lashon Hara. Não, eu não estou falando que ele não ajuda, eu só acho que ele poderia mais do que isso. Lashon Hara é proibido mencionar que ele não cumpre as mitzvot como ele deveria cumprir. Ou, olha, aquela menina é muito boazinha, mas pena, né? Eu sempre vejo ela acabando de comer, ela não faz brachá depois que ela acabou de comer, proibido, Lashon Hara, não podemos de maneira nenhuma revelar, tanto se é uma transgressão, um lot a ser, quanto se é uma mitzvah a ser, se é uma mitzvah positiva na Torá, revelar que alguém não cumpre mitzvot é Lashon Hara. E mesmo que é uma pessoa que tem o que a gente chama de kinata emet, olha, eu vou revelar uma coisa sobre uma pessoa, porque eu não aguento ver gente fazendo coisa errada, eu sou um canalha, eu sou um zeloso, como a Torá, ela fala sobre o Pinhas, um grande tzadik da Torá, ele tinha esse traço da canaúd,
ele não conseguia ver alguém fazendo uma transgressão, ele viu o líder de uma das tribos fazendo publicamente uma transgressão e, de acordo com a Halahá, ele matou essa pessoa na hora e ele fez o que era certo. Mas vamos tomar muito cuidado, tem que saber que mesmo nessa situação que a gente tem hoje em dia, você quer fazer Leshem Shamayim com a melhor intenção do mundo, é Lashon Hara. Não existe permissão de Lashon Hara, mesmo que você está nesse nível de Canaút, você é zeloso pela honra de Deus, isso não dá para a gente a permissão de falar mal de uma outra pessoa. Bezrat Hashem, junto com essa Itorerut, com esse despertar que a gente está tendo aqui em relação à gravidade do Lashon Hara. Hoje, a primeira parte da aula foi para a gente parar para pensar, foi de deixar a gente tremendo, Bezrat Hashem, junto com essa parte prática, da gente, Bezrat Hashem, aprender o que é proibido, mesmo coisa que até agora a gente achou que não tinha problema nenhum. Falar que a pessoa é Baal Teshuvah, qual o problema? Problema, é Lashon Hara, se a pessoa não te falou abertamente, eu não me importo que você fale que eu sou Baal Teshuvah, é proibido revelar para as pessoas quem é Baal Teshuvah. Dessa maneira, estudando, repetindo, refletindo sobre a gravidade, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir vencer esse Yetzer Hara e a gente vai conseguir parar de falar Lashon Hara. Shavua Tov.